Bom dia, tudo bem? Espero que seu dia e sua noite tenha sido uma bênção e seu dia seja maravilhoso. Mas para o dia ser bom, a gente precisa começar o dia com Jesus. Vamos começar o dia com Jesus? Vamos ler uma lição hoje maravilhosa. Queremos começar com um texto da Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 6. Diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje é quarta-feira, hoje é 6 de maio. E o título do estudo da Bíblia desta manhã é Nossa natureza pecaminosa e caída. Ontem nós aprendemos sobre a Bíblia e a cultura. Hoje é nossa natureza pecaminosa e caída. Agora, para responder esta pergunta, como entender a Bíblia com uma natureza pecaminosa e caída? Como entender a palavra de Deus, uma vez que a palavra de Deus é espiritual e eu sou carnal? Como harmonizar os dois, natural e espiritual? É isso que vamos ver no estudo desta manhã. Como entender a Bíblia sendo pecador? Para isso, vamos começar a leitura em João capítulo 9, verso 39 a 40. João capítulo 9. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. João capítulo 9, verso 39 a 41. Estamos de volta. Apenas a energia deu uma queda agora. E a energia caiu assim como nós também caímos, sabia? Nós somos pecadores, carentes da glória de Deus e estamos sempre caindo. Mas assim como a energia voltou, nós também podemos voltar. Voltar a se relacionar com Deus, voltar a ter uma experiência transformadora e salvadora com Deus. E o que Deus quer de mim e de você é que a gente retorne, enquanto ainda há tempo. Bom, estamos vendo então que vamos tomar a leitura do livro de João, o capítulo 9, versos 39 a 41. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos ver também o que ele diz, capítulo 12, no verso 42 e 43. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que textos falam sobre a nossa condição pecadora e caída. Quando a gente olha para eles, esses homens e fariseus, é fácil a gente pensar assim: poxa, eles tinham Jesus estava com eles o tempo todo, Jesus fez muitos milagres, Jesus falou da palavra, Jesus falou daquilo que eles tinham em comum, que era a palavra de Deus, e a única palavra que eles tinham em comum ali, as Escrituras. Jesus pregou, falou, leu a verdade.
Mas como Jesus disse, o pecado deles impedia-os de entender verdadeiramente quem é Deus, o que Ele quer de nós. É fácil olhar para eles e julgá-los, mas e nós? Como é que está a nossa vida? Como é que está nosso pecado? O que estamos fazendo que nos impedem de entender Deus? Olha, quero ler esse texto para você. Isaías, capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, Percebem? Isaías já estava dizendo que nossos pecados causam separação entre nós e Deus. E como, pastor, vamos entender a palavra, então, se nossos pecados nos separam de Deus? Como? Como nós vamos fazer isso? O pecado, ele compromete nosso relacionamento com Deus. Lembre-se, a Bíblia é espiritual e nós somos humanos. Como nós vamos harmonizar os dois? Nossos pecados nos separam de Deus. Por que nós não podemos entender? Vamos ver que as seguintes características dessa corrupção pode ser detectada em nosso pensamento: orgulho, engano, dúvida, afastamento e desobediência. Uma pessoa orgulhosa se exalta acima de Deus e de sua palavra. Isso ocorre porque o orgulho leva o intérprete a enfatizar excessivamente a razão humana como o árbitro final da verdade, mesmo as verdades encontradas na Bíblia. Essa atitude rebaixa a autoridade divina das Escrituras. O orgulho, uma pessoa orgulhosa. Estamos falando de pessoas cristãs. Uma pessoa orgulhosa, ela, com seu entendimento, não pode entender a verdade completamente. E uma pessoa que acha que tem a verdade e despreza a Bíblia acaba entrando num caminho sem volta. Algumas pessoas tendem a ouvir somente as ideias que lhes são atrativas, mesmo que elas estejam em contradição com a vontade revelada de Deus. Sabe o que é isso? Ir à Bíblia e usar apenas aquilo que lhe convém, aquilo que lhe atrai. O Senhor nos alertou sobre o perigo do engano próprio. Isso seria enganar a nós mesmos. Vamos ler Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqueles que dizem: não, eu conheço, eu tenho a verdade, eu sei, não preciso de nada, não preciso de mais nada, não preciso. Isso acontece muito com pessoas que já são crentes. Eu já tenho a minha verdade, eu já tenho a minha igreja, eu já tenho o meu pastor. Jesus está chamando essa pessoa de pobre, cega e nu. E o Apocalipse diz que é infeliz. Quantos de vocês que estão ouvindo esta meditação nessa manhã se sentem infelizes,
mesmo sendo cristãos. Será que não tem alguma coisa errada aí? O pecado também alimenta a dúvida, na qual vacilamos e somos inclinados a não acreditar na palavra de Deus. Quando começamos a duvidar, a interpretação do texto bíblico jamais leva à certeza. Em vez disso, aquele que duvida rapidamente se eleva a uma posição em que julga o que é e o que não é aceitável na Bíblia. Um terreno muito perigoso. Percebem que aquele que duvida, ele vai por um caminho perigoso. Você sabe que foi a dúvida que levou Eva a pecar. A dúvida. O diabo colocou a dúvida na cabeça dela. Não tem problema duvidar, mas entra-se num terreno perigoso. A dúvida leva a gente selecionar aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero na palavra de Deus. É por isso que muitos desprezam os mandamentos e dizem: esse é bom, esse não é. Esse serve para nós, esse serve para outros. Percebem? A dúvida. Em vez disso, devemos abordar a Bíblia com fé e submissão. Essas são as duas palavras que nós devemos ter em mente quando vamos à Bíblia. Fé e submissão. E não com uma atitude de crítica e dúvida. O orgulho, o engano próprio e a dúvida levam a uma atitude de afastamento em relação a Deus e a Bíblia, que certamente levará à desobediência. Isto é, a indisposição de obedecer à vontade revelada de Deus. Você já lutou contra alguma convicção, alguma coisa que você sabia que devia fazer, mas não fez, não teve coragem? Você já buscou alguma orientação na Bíblia para tomar alguma resposta, mas como ela ia contra a sua vontade, você não fez? O que aconteceu com esse caso? Você sabia que tinha que fazer alguma coisa, tomar uma decisão e não tomou, porque tinha um orgulho próprio. Porque às vezes você foi na Bíblia para defender a sua ideia, o seu desejo, e acabou se deparando com a vontade de Deus e com o desejo de Deus. O que aconteceu? Por isso que a Bíblia fala aqui: é infeliz aquele que vai à palavra de Deus, buscando comprovação das suas próprias ideias. Você tem dúvida da palavra de Deus? Qual a diferença entre ter dúvida da palavra de Deus e ter dúvida daquilo que está escrito na palavra de Deus? Duvidar da palavra de Deus. Eu duvido, e é isso que muitos fazem, duvidar da verdade. Eu peço a você que pense e repense no chamado de Deus para você neste dia. Aceite a verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se você não se sente livre e salvo, é porque a verdade ainda não entrou em seu coração. Você gostaria que a verdade e a palavra de Deus fosse inteiramente e completamente a verdade em sua vida? Então eu quero orar por você nessa hora. Pai querido e eterno, obrigado por tua palavra estudada nesta manhã. Que maravilhoso saber, ó Pai, que o Senhor pede que nos aproximemos do Senhor com fé e submissão. Além, ó Pai, de renegar nossas ideias, nossas convicções em relação a coisas que contradizem a tua vontade. Ajude cada filho teu, Senhor, a ter uma experiência contigo. Ajude cada filho nesta manhã a aceitar a verdade da palavra de Deus. Mas nos ajude aí, ó Pai, com atitude de fé e submissão,
submissão, ó Pai, de nossos pecados. Nos ajude a nos render a Ti, ó Pai. Nos ajude a nos render a Ti e ser completamente obediente ao Senhor e à Tua vontade. Dá-nos a Tua paz. Nos abençoe, ó Pai. É bênçãos que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um bom dia e tenha um encontro com o Senhor Jesus neste dia. Maranata.